engenho, né? Então a gente vai ver aqui um pouco, eu trouxe algumas pinturas do período colonial, né, já do século XVII, quase todas que a gente vai ver aqui foram produzidas por um pintor holandês que esteve em Pernambuco no período da ocupação holandesa aí, né, e retratou cenas do cotidiano dos engenhos, o Frans Post. E o Frans Post mostra que nesse engenho e nos outros que ele vai retratar, a gente vai ver que tem mais ou menos as mesmas características. O engenho não pode ser visto apenas como o lugar onde se moe a cana, né, para produzir o açúcar. O engenho ele é a principal unidade produtiva da colônia. Ele é, na verdade, um pequeno universo que reproduz o que é a sociedade colonial. Portanto, ele é um espaço que produz uma cultura própria também, que é a cultura da sociedade escravocrata colonial. Então a gente tem que ver o engenho como um complexo produtivo. Um complexo formado por diversas partes. Aqui temos uma delas, o local do engenho propriamente dito, ou a casa do engenho. Havia tipos diferentes de engenho. Os engenhos mais ricos, mais complexos, eram chamados de engenhos reais, que não era a maioria. Esse aqui se trata de um engenho real. Um engenho maior, mais amplo. Geralmente eles eram movidos a água. Isso aqui é uma roda d'água. Aqui tem um filete d'água que desce por esse ponto, faz essa roda girar e a água escorre por um canal aqui que vai encontrar alguma área. Geralmente essa água era utilizada para irrigar o canavial e essa água era desviada de algum rio próximo. Aqui no caso nós vemos que passava um rio aqui ao fundo dessa propriedade. Essa água então girava essa roda que fazia o mecanismo aqui de engrenagens girar, onde era moída a cana. Essa área aqui é a chamada casa de engenho, propriamente dito, né, onde ficava a moenda. Esse engenho, esses engenhos maiores, esses engenhos mais ricos, né, que eram chamados de engenhos reais, eles tinham a capacidade de moer não apenas a cana do canavial do próprio engenho, como também a cana produzida por outros senhores de terra, que eram chamados de lavradores, mas que não possuíam seus engenhos próprios. Aqui nós temos no alto a casa grande, né, a casa da família do senhor, a casa senhorial, a capela, a casa grande, casa da moenda. Nesse ponto aqui ficavam as caldeiras. Atrás aqui provavelmente a casa de purgar, que não aparece aqui. E aqui a casa de encaixe, né, onde o açúcar era então armazenado para seguir para venda, né, no porto. Aqui nós temos outro exemplo de engenho, também feito pelo Frans Post, que traz as mesmas características, né? Aqui a gente vê melhor a roda d'água, o trabalho dos escravos. Sempre nós vamos ver os escravos carregando coisas na cabeça, de um lado para o outro. Crianças, adultos, homens, mulheres, todos trabalhavam no engenho. E aqui nós vemos a presença de uma família indígena, também no engenho, junto aqui a uma escrava africana carregando algo na cabeça. Então esse é mais ou menos o cotidiano, a casa grande aqui sempre no alto, de modo a poder vigiar a produção do engenho, a capela, aqui mais um engenho d'água, né? A gente vê a água correndo aqui, a secagem do açúcar, aqui a casa de encaixe, né? Então esse é o engenho, ele é um complexo, né? Tem vários pontos diferentes, né? O engenho propriamente dito, né? A casa de moer, a caldeira, a casa grande, a capela, a casa do encaixe, né? Enfim, é um complexo, né? Onde há divisão de trabalho, né? Há especialização do trabalho, tá certo? E há uma dinâmica própria de controle dessa população e a produção de uma cultura nesse ambiente, que é o ponto que a gente trata agora, né? A sociedade escravista colonial, o trabalho nos engenhos, né? Nos engenhos havia um trabalho especializado que geralmente era executado por trabalhadores a soldo. O que quer dizer isso? Trabalhadores assalariados, né, que recebiam dinheiro para esse trabalho. Era um trabalho mais específico, né? O principal trabalho era o do mestre de açúcar. O mestre de açúcar,
e o banqueiro, que era quem substituía o mestre de açúcar, que ficava na banca de controle da produção do açúcar, né, era o trabalho mais importante, né? O mestre de açúcar era aquele que conhecia os tipos de cana, os diferentes tipos de solo. Então ele era uma espécie de agrônomo, né? Que sabia a hora certa de plantar, a hora certa de colher, cada tipo de cana para produzir qual tipo de açúcar, né? E além disso ele conhecia todas as etapas da produção do açúcar no engenho e fiscalizava toda essa produção do açúcar. Além do mestre de açúcar, havia a função do purgador, que era quem controlava a produção do açúcar propriamente dito, porque esse açúcar ele era extraído do caldo da cana nas moendas, né? Esse caldo era armazenado e depois ele era cozido em panelas, em tachos, né, de cobre ou de ferro, e ele tinha que ser cozido de uma maneira específica até chegar a um determinado ponto. Não podia cozinhar de menos, não podia cozinhar de mais. Às vezes eram 3, 4 cozimentos para ir tirando as impurezas, assim com uma concha da espuma que se formava na superfície. Depois de passar por esse processo, esse caldo ele era depositado em formas, que eram como se fossem vasos cônicos, assim, com um furo no fundo, né? E essas formas se enchia essas formas com esse caldo, que na verdade já não era mais um caldo, era um melaço, um ponto assim de puxa-puxa, né, como se falava, e ele ficava ali purgando, ou seja, descansando. Essas formas eram depositadas em tábuas com furos, onde elas ficavam ali depositadas, descansando. E o purgador é quem vigiava esse processo para saber o momento certo em que aquele melaço havia secado, o açúcar havia se cristalizado ali, e era possível então furar a forma para escorrer o resíduo restante e aquela forma ser levada para a secagem, né? Então esse também era um trabalho muito específico, muito importante nesse processo. O outro trabalho importante era o caixeiro. Havia o caixeiro do engenho e o caixeiro da cidade, que eram duas funções completamente diferentes. O caixeiro da cidade é o comerciante, é aquele agente do senhor de engenho que está na cidade para negociar o açúcar, para vender o açúcar, para embarcar no porto. É uma espécie de contador, né? É como se fosse um escritório na cidade do senhor de engenho. E o caixeiro do engenho, não. O caixeiro do engenho é aquele que observa a secagem do açúcar depois que ele sai da casa de purgar, que vai desenformar esse açúcar. Então ele sai dessas formas, né? O que sai de dentro dessas formas é o chamado pão de açúcar, que tem um formato parecido com o morro do pão de açúcar. O morro do pão de açúcar tem um formato parecido com esses pães de açúcar, por isso foi batizado com esse nome. Esses pães de açúcar, então, eram partidos, quebrados dentro dessa casa de encaixe, coordenada pelo caixeiro, e ali era feita a divisão, né, do açúcar mais claro para o açúcar mascavo, mais escuro, né? Ali ele era espalhado numa plataforma para ser seco, né? Esse açúcar também era o caixeiro o responsável por pesar esse açúcar e embalar em caixas, por isso o nome caixeiro, eram grandes caixas de madeira vedadas para não haver o vazamento. No futuro vai ser substituído por sacos, né, de tecido. Eram caixas de madeira. E ali também era o caixeiro que fazia a divisão do açúcar que pertencia ao engenho e o açúcar que era dos lavradores, dos senhores de terra no entorno do engenho que levavam a sua cana para ser moída lá, já saía de lá o açúcar pronto. E obviamente esse caixeiro tirava a parte, que era cerca de 20% desse açúcar, que ficava para o engenho, para o senhor de engenho, né, como pagamento, e também tirava ali os demais impostos, o dízimo para a capela, para a igreja, enfim. Então também era uma função muito importante essa do caixeiro. E havia também os feitores. Eles eram os braços do senhor de engenho ali na produção. Só que era preciso, então, o senhor de engenho saber estabelecer o equilíbrio de poderes desses feitores. Esses feitores, eles tinham que parecer ter muito poder, mas eles não podiam se achar tendo esse poder todo, porque eles tinham que obedecer ao senhor. Ao mesmo tempo, eles tinham que transparecer ter poder, ter autoridade. Sobre quem? Sobre seus subordinados, principalmente os escravos. Então os escravos tinham que temer o feitor,
E esses feitores tinham que, ao mesmo tempo, ser fiéis aos seus senhores. E haviam tipos diferentes de feitores. Havia o feitor-mor, mais importante, o feitor maior. Né? Quem é o feitor-mor? É quem gerencia toda a produção do açúcar, desde os canaviais até a produção final do açúcar. É ele quem aplica ali o controle, a disciplina de toda a produção. É uma espécie mesmo de gerente geral. E é ele quem deve repreender os escravos e, inclusive, aplicar os castigos. Eu vou ler aqui o trecho de um livro que é uma espécie de manual escrito por um padre jesuíta, tá, no século XVIII, e é como se ele estivesse escrevendo um manual para como se tornar um senhor de engenho, e o que esse senhor de engenho deve fazer. Né? E ele dá aqui o passo a passo. E quando ele fala dos feitores, ele diz assim: o feitor-mor do engenho e os outros feitores menores que trabalham na moenda, nas fazendas, nos canaviais, e quais são suas obrigações e quanto eles devem receber. Aqui o padre está falando, na verdade, dos engenhos mais importantes, dos engenhos reais da Bahia, do recôncavo baiano, que eram os engenhos mais ricos. Mas isso não é a realidade da maior parte dos engenhos. A maior parte dos engenhos eram engenhos simples, que às vezes só moíam para produzir o caldo da cana, não tinham aquelas outras etapas, eram movidos a bois, cavalos, ou então a força dos próprios escravos, não eram hidráulicos, né? Mas aqui ele fala de um engenho real. E aí ele fala assim, num trecho lá: aos feitores de nenhuma maneira se deve consentir dar coices, principalmente nas barrigas das mulheres que andam pejadas, que andam grávidas, nem dar com pau nos escravos, porque na cólera, na raiva, não se medem os golpes, e podem ferir mortalmente na cabeça a um escravo de muito préstimo, que vale muito dinheiro, e pode perdê-lo. Repreendê-los, chegar-lhes com um cipó às costas, com algumas varancadas, é o que lhes pode permitir, para o ensino. Prender os fugitivos e os que brigaram com ferida ou se embebedaram, para que o Senhor os mande castigar como merecem, é diligência digna de louvor. Porém, amarrar e castigar com cipó, até correr o sangue, e meter no tronco ou em uma corrente por meses, estando, por exemplo, o senhor na cidade, a escrava que não quis consentir o pecado, olha a violência sexual nos engenhos, né? Ou ao escravo que deu fielmente conta da infidelidade, violência e crueldade do feitor, que para isso armou delitos fingidos, isso de modo algum se há de sofrer, porque seria ter um lobo carniceiro e não um feitor moderado e cristão. Essas são as falas, né, de um padre jesuíta. Ou seja, o feitor deveria ser aquele que deveria controlar a disciplina e a produção, que não poderia parar, né? Ao mesmo tempo ele tinha que ser enérgico e cruel, castigando os escravos, mas esse castigo tinha que ser medido, porque poderia representar um prejuízo para o senhor caso o escravo viesse a morrer. Enfim, né? Ali você vê a narrativa da crueldade desse sistema colonial. O ensino era dado através da tortura, do castigo físico, né? O feitor de moenda era aquele que cuidava especificamente do trabalho na casa da moenda, né? Que observava o ritmo da moenda da cana. Olha, repare, nós estamos ainda antes da Revolução Industrial, uns 200 anos, mas nós já temos um sistema de produção aí onde o trabalho é todo regido pelo ritmo da moenda, pelo ritmo da roda de água, né? Ou pelo ritmo do chicote no lombo do boi, ou no trabalho do braço do escravo, né? A moenda gira sem parar e cabe aos escravos, esse trabalho geralmente era feito por escravas, mulheres, de colocar a cana entre os cilindros do engenho, né? E era um trabalho também muito cuidadoso e precisava ter muita atenção, porque senão poderia acontecer acidentes, né? Nesse mesmo livro, o padre Antonil, ele fala: o feitor da moenda chama a seu tempo as escravas, recebe a cana e a manda vir e meter bem nos eixos e tirar o bagaço, atentando que as negras não durmam
pelo perigo que há de ficarem presas e moídas, se lhes não cortarem as mãos quando isto suceda, e mandando juntamente divertir a água da roda para que pare. Procura que de 24 em 24 horas se lave a moenda e que o caldo vá limpo e seguinde para o parol, que era o lugar que armazenava esse caldo. Pergunta quanto caldo há mister nas caldeiras, para que saiba com este aviso se há de moer mais açúcar ou parar até que se dê vazão, para que não azede o que já está no parol, para não estragar o caldo que está no parol. Então repara, né? Era preciso manter as negras acordadas, depois de horas e horas e horas de trabalhos exaustivos, porque do contrário, qualquer distração, qualquer cochilo, a mão poderia entrar na moenda e ser triturada. E só poderia sair se arrancasse a mão ao golpe de facão, senão iria o braço inteiro, né? E depois ele fala que tem que lavar os cilindros e continuar a produção. Então veja a crueldade, né, do sistema escravista, desse micro-universo dos engenhos. Além do feitor de moenda, havia o feitor de partidos ou de fazendas. Nas fazendas são os canaviais, é o corte da cana. Os canaviais eram onde estavam cerca de 70% dos escravos, né? 10% apenas trabalhava no engenho propriamente dito, nesse trabalho mais específico. E os outros 15% trabalhavam nas fazendas de subsistência ou eram escravos domésticos da casa grande. Então, o feitor de partidos era aquele que tinha que proteger os canaviais, impedir que a cana fosse roubada, né, que os escravos fugissem para as matas, impedir que houvesse incêndio nos canaviais. Ele também era responsável, por exemplo, por manter os caminhos por onde transitavam os carros de bois, porque a cana era cortada no canavial, era transportada em carros, carroças, né, puxadas por bois. Então era preciso haver estradas que levassem até o engenho, essas estradas tinham que estar em condições de serem trafegadas, os carros de boi, a manutenção dos carros de boi, tudo isso era responsabilidade do feitor de canavial, do feitor de partido, né? Então, gente, esse era o universo do trabalho no engenho. E a partir desse universo do trabalho se constrói a sociedade escravista colonial.